salve, galera! Estamos com um podcast de emergência hoje, hein? Vocês já repararam que o podcast tá com uma cara semi-nova, certo? A gente deu uma modificada aqui na nossa cara. E hoje temos uma cara nova aqui comigo também, ninguém mais, ninguém menos que o meu parceiro de longa data de Eagles Brasil, Renan Oliveira. Renas, salve, salve! Salve, salve, galera. Go Birds, uma cara não tão nova, pra quem acompanha o perfil e pra quem já me conhece também. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Minha primeira participação aqui no podcast, acompanhando tudo que a gente tem lançado nos últimos episódios. Tô vendo os comentários, todo mundo elogiando bastante. E, pessoal, já avisando, aproveita que eu tô aqui, Não, vamos deixar já mais faça like as honras, pelo amor de Deus. Antônio. Tá. Não, é assim, se vocês querem me ver, por favor, deixem mais likes nesse vídeo do que nos que o Antônio participa, tá? Se não, dá mais like nesse vídeo também pro Antônio aparecer mais também, entendeu? Aí Exatamente. já vale a pena. Exatamente. Quem gostou da presença do Renas aqui, ó, se inscreve no canal do YouTube, curte e compartilha o vídeo. Não esquece de seguir no Spotify também. Se você não gostou da presença do Renan, faça tudo isso também. Se inscreve no canal, curte, comenta, faz tudo que você quiser e segue lá no Spotify também, tá bom? Galera, vamos lá. Não. A gente não a primeira coisa, não. A gente não sabia de nada, tá? É o que a galera mais tá perguntando lá na DM do Instagram. Como vocês souberam hoje, o Philadelphia Eagles é oficialmente um time que vai poder explorar o mercado brasileiro. Eu tô aqui com o Renan para explicar um pouco para vocês como isso funciona. O Renan, além de ser um fã completamente inveterado do nosso querido Philadelphia Eagles, ele é também um profissional da área de marketing e estudou muito essa parada dos Global Markets Program, que é o nome técnico desse programa da NFL. E, cara, vamos começar do começo, como a gente falou. Nós não sabíamos de nada, a gente foi pego de surpresa. É uma conquista enorme. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês e responder pra vocês é: o que vai mudar pro Eagles Brasil ou pro torcedor brasileiro com a presença do Philadelphia Eagles aqui? A resposta é muito simples. Pro Eagles Brasil, que a gente saiba nada. A gente ainda não sabe se vai mudar alguma coisa ou não. Como a gente já sabe e vocês já imaginam, nós estamos à disposição para tudo que o Eagles precisar, seja lá no que for, tá? Mas o que muda principalmente, aí o Renas vai detalhar um pouco para vocês, é o seguinte: o time está autorizado a fazer ações de marketing diretamente voltadas para o público brasileiro, tá? Essa é a primeira coisa. Como isso funciona, Lê? Cada time tem trabalhado de uma forma. O Dolphins tem trabalhado de uma forma, o Patriots tem trabalhado de outra, e as coisas são muito recentes ainda, né? A gente não tem uma base exata de como tudo isso tem funcionado aqui no Brasil, se tem tido um resultado bom ou ruim, enfim, essas coisas estão muito longe da nossa alçada. Acho que a galera às vezes tem uma... imagina que a gente esteja muito, muito, muito próximo do Eagles, mas agora, se existe um momento pra gente estar perto, né? Agora é o momento, porque o Philadelphia Eagles vai poder explorar diretamente o mercado brasileiro e isso significa uma conquista gigantesca pra gente, né, Renas, desculpa. Sim. Não, e assim, pessoal, eu acho que é muito legal de começar explicando o que é essa questão do mercado internacional e por que isso é tão importante para a gente aqui no Brasil, né? O primeiro ponto é que quando a NFL ela começou a expandir, né, para olhar os mercados internacionais e começar a desenvolver, foi definido que os times teriam autorização para poder explorar o mercado dos países que eles querem desenvolver. Então, por exemplo, no caso do Brasil, o Dolphins foi um dos primeiros times a clamar, né, a escolher o Brasil como mercado de opção, enquanto o Eagles estava trabalhando tanto a Austrália e a Nova Zelândia quanto Gana na África como mercados. E o que isso trazia para os times, né? Essa oportunidade de ajudar a acelerar o crescimento de torcida, do esporte, de incentivar a participação do público local ligado ao futebol americano. A gente sabe, né, que o flag, que a gente viu a propaganda do Jalen Hurts, é um esporte olímpico em 2026, certo? Em Los Angeles. Perfeito. E existe essa procura da liga para desenvolver o esporte, achar essas oportunidades. E então os times estão executando esse papel junto com a liga de escolher os países onde eles estão presentes e poder trazer essa questão.
Certo. E o ponto importante da nossa conquista é essa aqui, desse motivo de alegria, né? O Eagles não tinha o Brasil como mercado-chave, foi uma questão, né, de casar a ocasião de ser o time mandante aqui no Brasil. Só que todo esse trabalho da torcida, do desenvolvimento, de olhar esse potencial que trouxe para o mercado, né, pro mercado internacional, olhar o Brasil como um local de desenvolvimento, um local de oportunidade para isso. A gente já vamos entrar para explicar o que isso significa realmente em detalhe, mas o ponto importante é realmente esse marco, né, de olhar o que pode ser feito, o que pode ser desenvolvido daqui para frente, porque agora o time pode trazer e pode começar a fazer ações específicas para cá. Eu acho que o exemplo mais prático assim, do que muda e o que pode mudar é muito a gente olhar como que os Patriots trabalhavam há pouco tempo atrás da forma que eles estão trabalhando agora. Exato. Então, ao longo dos últimos 2 anos, né, que se não me engano o Patriots pegou o mercado acho que nos tempos foi exatamente no ano passado, ou se foi nessa mesma época, e aí agora já tem produção local, já tem entrevista com jogadores, já tem watch parties sendo realizadas, que é muito aquilo que a gente estava fazendo como torcedor, mas agora tendo o apoio do time e tendo principalmente uma visão de que, assim, olha, o Eagles lá fora olha pra gente como uma torcida, como uma parte de estar junto, né? Junto com o time, junto com a franquia e tendo esse reconhecimento daquilo que foi feito. Então, eu quero só deixar claro que é uma conquista porque vocês que estão aqui acompanhando o podcast em abril, se não fosse por vocês, a gente jamais teria tido essa notícia, jamais teria tido essa oportunidade de estar próximo do time que é a nossa paixão também. Exatamente, cara. E pegando as palavras aqui do nosso querido presidente Jeffrey Lurie, ele falou o seguinte aqui: nós estamos empolgadíssimos para dar as boas-vindas ao Brasil na nossa família de territórios internacionais. Nós ganhamos esses direitos através do Global Markets Program da NFL e agora teremos a oportunidade de aumentar nosso alcance e o alcance da nossa marca em um país em que essa conexão autêntica já existe. Nós fomos privilegiados em jogar o primeiro jogo da NFL na América do Sul na última temporada e através da Eagles Autism Foundation, para quem não sabe, é a fundação que os Eagles fizeram para ajudar pessoas com autismo, e esse trabalho já ocorre lá há muito tempo. Eles fizeram uma ação específica para o Brasil e eles fizeram um investimento em pesquisa aqui no Brasil de $400 mil. E depois o Jeffrey Lurie finaliza com: nós estamos muito ansiosos para estabelecer uma conexão ainda mais profunda com os brasileiros nos próximos anos. Então, cara, isso é muito legal. A gente tá muito feliz por receber essa notícia, principalmente porque eu acho que é uma forma de coroar também o trabalho, não nosso, Renas, mas de todos vocês que estão ouvindo o podcast e todos vocês que estão aqui com a gente desde 2008, muita gente que começou a torcer quando tudo era mato, né, como a galera gosta de falar. Sim. E a gente conseguiu marcos, assim, incríveis, né? A gente conseguiu colocar muitos torcedores do Philadelphia Eagles no estádio. Acho que é um mérito que o torcedor precisa reconhecer. Muita gente também acabou comprando a ideia de torcer para os Eagles ali no jogo e ficaram. Então também é um mérito da nossa comunidade. Foi uma comunidade forjada de um jeito um pouquinho diferente. Eu e o Renas, a gente sempre desviou de confusão, de treta. O negócio sempre foi Philadelphia Eagles. A gente nunca focou em outra coisa. E acho que esse é um mérito muito grande que a gente tem como grupo. Não tô falando de mim e do Renan aqui, mas foi a forma da gente direcionar a galera pra algo positivo, né? Outra coisa, cara, a gente consumiu muito produto, né? O Eagles liderou com ampla vantagem o ranking de franquias da NFL que venderam mais produtos nessa temporada aqui no Brasil. Obviamente, gente, as coisas no campo também vão muito bem, então isso também ajuda. É claro, né? Nós não somos tolos de achar que se o time estivesse perdendo ia vender igual. Só que qual é a grande diferença? E aí entra mais uma vez a importância dos Eagles terem entrado no Global Markets Program, né? Você pode fazer colaborações, por exemplo, com artistas locais, marcas locais, para poder entregar mais produtos. A galera pergunta muito sobre produtos oficiais, como que vai vender, onde vai vender, como vai ser isso. E assim, dá para fazer muita coisa, né? Dá para fazer muita coisa, porque agora os Eagles podem, de fato,
trazer a marca de vez pro Brasil. E não dependendo apenas do jogo, porque agora, se você for parar pra pensar, o Eagles tá fazendo o caminho contrário, né? Jogou aqui pra pegar o Global Markets Program pro Brasil depois. Dolphins e Patriots, né, que já tinham esses direitos aqui no Brasil, fizeram o caminho que é o mais, digamos assim, olha, vamos começar com o Markets Program, vamos ativar ali a base, a torcida e tudo mais, e aí sim a gente dá o passo à frente de, por exemplo, mandar um jogo aqui no Brasil, enfim. Eu acho que a NFL veio pro Brasil de vez, veio pra ficar, vão ter mais jogos aqui, e aí eu acho que esses times vão ter mais oportunidades de jogar. Muita gente tem perguntado, mas por que o Chargers então vai mandar o jogo no Brasil? Gente, isso não tem nada a ver com o GMP, né? Que é esse Global Markets Program. Pra você ter uma ideia, o Eagles não tinha os direitos de exploração aqui do Brasil, nem os Packers, e agora jogaram, nessa última temporada jogaram aqui no Brasil. Enquanto isso, Dolphins e Patriots, como a gente disse, tinham os direitos, mas não jogaram aqui. Então, isso já é afeto a outro lado das coisas, né? Outro destaque também, a gente sabe que, principalmente o Renan em relação a isso, tá? Ele olha muito pro mercado como um todo, o que as pessoas estão consumindo, o que a galera tem feito em relação à torcida aqui no Brasil. Os Chiefs vendem muito produto aqui, venderam bastante produto aqui no Brasil. Os Chiefs não têm o direito de exploração. Então, mesmo assim, os Chiefs não tiveram, entre aspas, né, não tiveram interesse de vir pra cá. O outro time que conseguiu entrada direta no mercado brasileiro é o Lions, Detroit Lions, que tem uma fanbase muito menor que a nossa. Agora, estrategicamente para os Lions, talvez seja mais interessante estar mais perto da torcida aqui, porque olharam o case dos Eagles, viram o que foi feito. Então, gente, é muito complexo. É muito mais do que simplesmente os Eagles vão ser o time do Brasil. Não. Os Eagles vão entrar no mercado em expansão, que segundo estudos tem mais de 40 milhões de fãs. Eles querem trazer mais pessoas e aí entra o nosso papel como comunidade e quem começou tudo isso, que é seguir trazendo pra você que tá aí do outro lado o que é torcer pros Eagles. Porque, na verdade, essa foi a missão o tempo todo. Essa sempre foi a missão. A gente nunca fez a página, o blog, etc., com a intenção de, por exemplo, ganhar dinheiro, enfim, nada disso. A nossa ideia era que mais pessoas pudessem viver o que a gente vive. Que é, por exemplo, eu tenho uma amizade com o Renan de mais de 15 anos. Hoje a gente vê a galera lá no nosso grupo do WhatsApp interagindo. É uma turma nova. Então a gente tá formando turmas de torcedores, sabe? Então, esse sempre foi o negócio. Essa sempre foi a ideia. Com o Eagles vindo pra cá, essa ideia se torna ainda mais palpável. A gente chega muito mais perto de mais pessoas e a gente consegue chegar mais longe, porque o Eagles caminhando aqui no mercado brasileiro, naturalmente o Eagles Brasil vai crescer também. Então, pra nós, de qualquer forma, vai ser algo muito grande, muito legal pra gente fazer juntos, né? E isso tudo, gente, mais uma vez, eu sei que a gente falando de Eagles Brasil aqui, a história se confunde muito comigo e com o Renan, e a gente sabe que, obviamente, a gente tem uma participação dentro de tudo isso que a gente fez nos últimos anos, entre eventos, Instagram e, cara, tanta coisa que a gente conseguiu viabilizar, mas essa conquista é nossa, como um todo. Nós conquistamos isso. Você que tá aí do outro lado conseguiu trazer o Philadelphia Eagles pra cá. E eu não tô falando de algo pequeno, não. Porque isso demanda investimento e dinheiro, ao contrário do que muita gente acha, que a NFL joga dinheiro pela janela, faz qualquer coisa porque tem dinheiro demais. Não é assim. Não é assim. Não mesmo. Não é assim. Os caras levam as coisas muito a sério. Eles querem fazer algo legal, mas tudo com responsabilidade. E mesmo que isso demande investimento, sempre vai estar na cabeça deles o melhor produto possível para nós. E isso dá trabalho. Então, eles estão dispostos a ter esse trabalho para trazer os Eagles para mais perto de você. Então, imagina só que legal. Daqui, sei lá, um ano a gente pode estar falando aqui de um jogador, por exemplo, o Jalen Hurts, colocando aqui no ar, tá? Não tô sabendo de nada, é tudo hipotético, pelo amor de Deus, mas imagina o Jalen Hurts vindo pra cá, dando uma oficina de quarterbacks aqui no Brasil, ou trazendo o Saquon Barkley pra
fazer alguma coisa aqui, A.J. Brown, Devonta Smith. Os Eagles têm astros globais no time deles, né? Então, naturalmente, esses caras atraem muita audiência e, naturalmente, é muito interessante para a marca estar com jogadores que realmente chamam a atenção aqui. E isso é basicamente o que é o Global Markets Program. Você pode trazer os seus melhores ativos para o país para investir nisso e trazer mais coisas para sua marca aqui no Brasil diretamente, sem depender de jogo ou sem nada, né, Renan? É isso. Eu queria pegar algumas coisas que você falou e só destrinchar um pouquinho melhor para a gente passar essa mensagem para a galera em relação ao que esperar, né? Porque, de novo, a gente está super empolgado, a gente está com muita coisa na cabeça aqui, porque é uma coisa que a gente comentou, não era uma coisa que a gente esperava, é uma coisa que a gente tem trabalhado para focar no desenvolvimento da comunidade e principalmente saber que está sendo reconhecido, está sendo visto, é a melhor notícia que a gente pode ter para dividir. A primeira coisa que eu queria comentar é exatamente a nota do Lurie que você comentou, e essa grande pergunta, tá, o que isso muda? O que muda no nosso pão na chapa? É exatamente esse caso da Eagles of Teams Foundation, né? Que é um trabalho do Lurie, que é uma coisa muito importante para ele, e é uma coisa que o fato de estar no Brasil e ter feito isso é um exemplo de que, olha, o Eagles está olhando para esse mercado. E, pegando esse exemplo, esse estudo que fala, né, dos 41 milhões, ele pega em relação a esse potencial de mercado. Então, hoje, quando a NFL olha para esse mercado internacional, existe um grande ponto que é, cara, fazer um jogo internacional não dá grana. O tanto de custo que você tem para conseguir ter o transporte de material, hospedagem, logística, etc., não é uma coisa que hoje se paga. Tanto que é o grande desafio de estar aumentando o número de jogos internacionais, com esse objetivo de tentar fazer com que tenha alguma receita, tenha algum retorno que seja interessante para os times. Então, para o time que joga internacional, é exatamente aquilo que a gente viu no começo do ano. Pô, meu, é uma viagem a mais, é mais trampo, não paga, etc. Então, a grande oportunidade não está no International Games, né? Está exatamente no desenvolvimento do mercado internacional. E aí que entra esse grande potencial do Brasil, que é, pô, uma janela de horário similar, um público com grande, com acesso à transmissão, onde já tem um esporte regulamentado e onde você já consegue desenvolver esse grande potencial a maior prazo. E eu vejo exatamente essa ação de trazer o Eagles, que já tem que eles viram, né, uma torcida consolidada, um trabalho sendo feito comparado com o Lions, que é onde você vai ter que começar do zero. Então, tentar entender como essas duas estratégias funcionam para conseguir trabalhar, crescer em um mercado potencial para poder explorar isso como um todo, né? E aí, olhando para essa questão, né, de que esse potencial de desenvolvimento casa exatamente da forma de como está falando. Se o Eagles está olhando de uma forma, olha, vou trazer a minha fundação de autismo para desenvolver, para trazer estudos, porque é uma coisa importante. Eu estou trazendo, como você falou, a minha comunicação, eu estou trazendo os meus atletas, eu estou trazendo os meus ativos para poder desenvolver o esporte aqui. E é isso que casa muito com o que a gente tem trabalhado, que é o posicionamento, né, a forma de como o time se apresenta para a sua torcida é a mesma. Então, é aquilo, meu, lembra que os caras fizeram o show de drone, a gente viu participação dos podcasts, as coisas que estavam fazendo com a torcida, com os jogadores participando junto ali, de dar o ingresso pro pessoal lá na porta do estádio. Aham. Então, muitas das ações que são convertidas para isso tem o potencial de que a gente agora é um mercado também. Então, abre muito essa oportunidade de, olha, o que está sendo feito lá está sendo feito aqui. Se a gente pegar exemplos de Gana e de Austrália, onde já tem trabalhado, na Austrália eles fizeram vários eventos diferentes para Super Bowl, várias coisas diferentes, que assim, a gente usou de inspiração para poder pensar nas nossas coisas aqui, mas principalmente o Mailata estava lá no draft no ano passado, eles fizeram algumas coisas exclusivas com ele durante a semana inteira lá, então, ou seja, para trazer mais impacto dentro disso, e principalmente com a questão de que, olha, a gente estava fazendo o dentro da nossa comunidade com essa visão. Imagina poder fazer isso para o público brasileiro como um todo. Nesse estudo que fala desses 41 milhões de brasileiros, era uma pergunta que, se você se interessa no futebol americano, então acaba não tendo uma diferenciação exata se é uma pessoa que
acompanha, que tá fissurada, que tá ali o tempo inteiro, ou alguém que, cara, acabou de chegar, achou legal isso daqui, mas não entende nem se a bola vai para frente, vai para trás, tem essa visão. Só é uma pessoa que tá ligada a isso. Então, a oportunidade que o Eagles tem agora é de, exatamente, construir essa base de torcedores, carregando as mesmas mensagens, as mesmas visões que o time carrega lá. De ser esse time da torcida apaixonada, de ser o time que, cara, que a gente brinca, né? Tem uma torcida igual a nossa e agora realmente a gente tem o potencial de mostrar isso de vez, porque se não fosse a nossa torcida, não teria isso também pra gente. E aí, só para fechar também, não sei se você quer passar mais alguma pergunta, Não, Neto, não. É tudo seu. Vai embora. Que é muito dessa construção do que o esporte entrega para o seu público, né? Então, assim, pô, como a gente está comentando, o jogo internacional é cara, quantas pessoas cabem no Itaquera? Ia falar, já colocar outro nome pejorativo aqui. Quantas pessoas cabem na Neoquímica Arena? 40 mil pessoas. O esporte não pode se limitar a 40 mil pessoas. Porque, cara, é um público muito limitado, dado o tamanho do Brasil. Então, você tem que conseguir trabalhar toda essa ocasião que envolve isso. Então, cara, com alcance dentro de distribuição de produto, é você vendendo pay-per-view, é você criando essa interação com o torcedor que não tá só que tá ligado ao jogo, mas que você tá trazendo toda essa questão de entretenimento para ele, né? O esporte abraça ele porque eu tô recebendo, né, tudo aquilo que a gente já conhece. Se você entrar no grupo hoje do WhatsApp, para quem não tiver, tem um link na bio do Insta, que você já pode seguir, dar like, e aproveitar e dar like no perfil Gostei, Renan. no Spotify, no YouTube. Marqueteiro é outra coisa, né? O cara é bom mesmo. Aqui, ó, já tá na ponta da língua. Vocês vão ver que, cara, as conversas vão ser variando por quê? É a forma de como a gente se interage com a torcida, a forma de como a gente cria essa conexão com o time. Então, existe grande potencial de que é isso. Não significa que o Eagles vai jogar aqui todo ano. Significa que o Eagles vai olhar para o mercado brasileiro, para o torcedor brasileiro, com a oportunidade de poder conversar com ele e procurar oportunidades para trabalhar o cuidado com o fã e trabalhar principalmente como aumentar essa base, né? Eu acho muito importante, só para fechar exatamente esse ponto, que é o cuidado com o fã. E de toda essa experiência que a gente teve com o Eagles ao longo desse último ano, a mensagem principal foi essa em relação à atenção que eles tiveram com todo o detalhe. Vai desde o momento que a gente teve na primeira conversa, que a gente comentou, a gente está procurando lugar para fazer um evento, está procurando uma coisa, e assim, a reunião já foi assim, olha, a gente está pensando nos torcedores. A gente não quer que nenhum torcedor saia sentindo que não foi, que foi preterido, que não teve, que não gostou. Então, a melhor notícia para qualquer torcedor do Eagles não é o que o Eagles pode fazer. É exatamente assim, olha, o time que cuida dos seus torcedores, o time que tem esse cuidado em relação a isso, está olhando para vocês. Para quem é mais antigo, né, vai lembrar do Buddy's Watching You, né? Então é isso. Agora a gente tem o Eagles olhando por nós também, né, nessa tomada, e eu acho que essa é a principal oportunidade. E assim, o que a gente precisa só se a gente fica feliz com isso, se a gente agradece como torcedor, é poder devolver esse amor e mostrar esse potencial do público pro time. Então, comenta lá na foto do Eagles também, faz barulho, manda para sua tia, manda para todo mundo que perguntou no Super Bowl para você, para contar que agora é um time que olha para o Brasil também com seu cuidado com o torcedor. É isso aí. E eu acho que de tudo que a gente falou aqui, Renas, a mensagem que a gente quer passar para vocês, basicamente, é a seguinte. Cara, é uma conquista, assim, enorme para nós torcedores, tá? Porque vocês vão perceber que o Eagles vai estar muito mais próximo da gente. Muito mais perto. Muito mais acessível em relação a conteúdos e etc. E por que eu tô falando isso pra vocês sem a gente saber de nada? Porque eu e o Renan, a gente já tava observando como o Eagles interage com as páginas de fora que eles têm, né? Eles têm o Philadelphia Eagles, se eu não me engano é NZ, que é da Nova Zelândia, né? Isso. E tem o de Gana também. E aí, o que eles tentaram fazer lá pra se aproximar da galera? Eles trouxeram conteúdo, por exemplo, em língua nativa. Eles fizeram ativações diretamente com a galera de lá.
Então, por exemplo, no Super Bowl agora e também no Championship Game, no Championship Game, nos playoffs, teve Watch Party diretamente lá no local, com o apoio dos Eagles. Então, isso já dá uma cara diferente. A gente tá falando de um evento que, de fato, é do Philadelphia Eagles, né? E isso é muito legal. Mas, uma outra coisa que pode ajudar muito a gente a crescer ainda mais a nossa base de torcedores aqui, pra você também mostrar pro seu amigo o que é o Philadelphia Eagles. Cara, os Eagles hoje têm um acervo de conteúdo gigantesco, né? E se esse conteúdo começar a chegar em português, por exemplo, pro torcedor brasileiro, a diferença que isso vai fazer é gigantesca. Então aqui a gente tá falando de possibilidades de coisas que podem mudar. Imagina só você assistir aquele Mic'd Up, por exemplo, com uma legenda em português. Ou, cara, sei lá, um podcast como esse aqui, direcionado diretamente pro torcedor, com um jogador, com alguém, um técnico, alguém conhecido. A diferença que isso faz pra você construir um vínculo com a torcida, realmente trazer o torcedor pra mais perto, dar cara aos nomes que a gente só basicamente lê sobre, é muito importante. É muito grande. Então, esse é o tipo de coisa que o Eagles poderá fazer no futuro. A gente tá falando aqui que vai fazer? Não, cada time tem a sua forma também de trabalhar e, enfim, cada time tem uma maneira de ver as coisas, né? Ver a melhor forma de atacar, entre aspas, o mercado e poder realmente, como o Renas falou, chegar nesses potenciais 41 milhões de fãs e falar, olha, eu sou mais legal, vem pra cá. Então, são tantas iniciativas, gente, tanta coisa que pode rolar, que a gente fica até meio maluco, porque é muita coisa que pode acontecer. Bom, e a pergunta que acho que todo mundo deve estar se fazendo agora é, será que vai ter outro jogo do Eagles aqui no Brasil? Galera, eu vejo, assim, eu acho que o Renan também concorda comigo, que é muito improvável que os Eagles venham jogar aqui nessa temporada, tá? Por que não deve acontecer? Os Eagles já viajaram pro Brasil no ano passado, né? Então, existe uma certa rotatividade também. É interessante pra NFL ter outros times vindo pro Brasil. A gente já sabe que a gente vai ter os Chargers aqui. Sim, os Eagles vão jogar um jogo fora de casa contra os Chargers, mas os Eagles já ganharam o direito de jogar na quinta-feira, abrindo a temporada, com o Banner Game, né? A gente vai inaugurar lá o banner de campeão do Super Bowl 59. Então, a gente não vai jogar no Brasil. Isso é fato. O Eagles joga o primeiro jogo da temporada em 2025 em casa. Então, como a data do jogo de São Paulo é sexta-feira, não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Assim, né? Eu acho muito engraçado porque o Eagles, respondendo já essa pergunta, né? Que você comentou mais cedo também. O Eagles não tinha o mercado brasileiro, mas foi o mandante do jogo no Brasil. E aí muito especulou isso, por que foi o Eagles e o Packers aqui no Brasil, se não eram times internacionais. E aí eu volto para aquilo que eu estava comentando, que o jogo internacional hoje não é um jogo lucrativo para a NFL, porque tem todos os custos. Como que você ganha dinheiro com o jogo internacional? Você tenta vender o pay-per-view, você tenta vender a transmissão de fora. Se você quer vender a transmissão de fora para alguém, você tem que procurar quem está mais disposto a pagar. Tem alguma torcida que é mais doente do que a do Eagles, que estaria disposta a pagar só para ver o jogo de abertura? E aí os caras acharam do Packers, né? Que também é tão doente para pagar para fazer. Então, ou seja, casou muito nesse sentido de trazer. Então eu vejo muito nessa questão de que assim, o Eagles não é um mercado exatamente para poder vender o pay-per-view como opção, e agora o Chargers está sendo como a opção de mandante daqui do Brasil, exatamente com essa ideia de vamos explorar mais, com todo respeito, né, grandes nomes que são torcedores, né? A gente sabe que tem dentro da Casa TV, é um ponto importante que é uma das alternativas da Liga para poder explorar o mercado brasileiro com grandes nomes de torcedores aqui no Brasil. Então, acaba respondendo muito esse ponto que, assim, olha, possivelmente não deve ter jogo internacional. Eu imagino, meu palpite principalmente com essa conversa de ter um jogo a mais ano que vem, e o Lions ser um dos times que tem esse potencial. Tinha um cara de mascote do Lions no Maracanã nesse final de semana, então, assim, se eu tivesse que chutar. Obviamente tem um patrocínio. Não é nem um patrocínio de bet aqui, né? Se eu tivesse que chutar,
eu imagino que, possivelmente, a gente não vai ver o Eagles tão cedo no Brasil, principalmente pela forma de como o Eagles trata jogos internacionais. O Eagles só faz jogo internacional quando realmente é o prazo do time fazer. Cada time tem que fazer pelo menos a cada 4 anos, e é mais ou menos essa regra que o Eagles tem feito. E outra, né? O Eagles é muito assim com todos os side projects da NFL, com todos os projetos secundários. Hard Knocks, por exemplo, né? O Eagles demorou muito pra participar de alguma coisa fora, assim, que foi o All or Nothing, né? Que passou, inclusive, no Prime Video. Tem lá disponível pra você assistir. O Eagles não gosta muito de coisas diferentes, vamos dizer assim. Não é que não gosta, né? Mas não tem o costume de fazer, de fato. Sim, então eu imagino que a gente não vai ver os jogos do Eagles tão cedo. Existe essa especulação de ser um dos potenciais times da Austrália para 2026, mas não tem nada confirmado, então realmente tem que esperar isso para acontecer, e faz muito sentido, porque aí sim é um mercado de desenvolvimento do Eagles. Eles poderiam fazer exatamente o que eles fizeram aqui, poder fazer lá também, né, com essa mesma ideia. E eu imagino muito mais, provavelmente a gente vê outras ativações. Então, vem o swoop, vem ex-jogador, vem coisa nesse sentido para a gente poder trabalhar muito dessas ideias de expandir a torcida sem necessariamente ter jogo, né? Então, tudo é sobre isso, né, Renas? Até pegando uma ponte aqui do que você falou do pay-per-view e tudo mais, a ideia da NFL investir no mercado internacional, além, obviamente, de fazer o jogo, porque o jogo, na verdade, é o custo, digamos, dessa história toda. É muito mais barato fazer fora, nos Estados Unidos, né? Fora pra gente, claro. Mas é muito mais barato fazer com algo que eles já têm operacionalizado, não precisam de nada, enfim. Só que você tá investindo porque ao longo do ano você vendeu camiseta, você vendeu copo, você vendeu, enfim, tudo que é coisa. Isso é importante, que traz retorno não só financeiro, mas traz retorno de posicionamento de marca. E a ideia do Global Markets Program é posicionar essas marcas no Brasil com o intuito de fortalecer, obviamente, a possibilidade de você trazer mais torcedores, consequentemente consumir mais produtos e aumentar o valor da sua marca como um todo, não só no Brasil. Por quê? Quando você tem a presença global, a sua marca vale mais. Lê, mas o Brasil é um mercado muito pequeno pra isso. É? Vocês acham que a NFL tá vindo pra cá porque os caras são bonzinhos, gente? Faz tempo que o Brasil já é o terceiro maior mercado consumidor de NFL no planeta, no mundo. A gente já passou o Reino Unido faz tempo. Acho que a gente só tá perdendo pro México, e olhe lá. E o México, cara, tem uma cultura de NFL muito maior, porque eles estão mais próximos, né? E, inclusive, é muito legal a gente falar da forma como a NFL se posicionou no México, porque quando eles fizeram aquele jogo internacional no México, no Estádio Azteca, aquilo foi uma insanidade. Se vocês acharam que foi difícil achar ingresso pro jogo do Brasil, vocês não têm noção como foi no México, que é o dobro de tamanho o estádio. O Estádio Azteca é um dos maiores do mundo. E foi um pequeno incentivo que eles deram pra uma galera que, cara, tava maluca por NFL. E é exatamente o ponto que a gente tá no Brasil hoje. Então, para todos nós, além de ser o nosso time do coração, e óbvio que isso tem uma participação enorme em tudo que a gente tá falando, mas é uma forma de mostrar também que a NFL não tá vindo pro Brasil de bobeira. Eles estão vindo pra cá pra ficar. E aí, quando aparece a história de que vai ter outro jogo no Rio de Janeiro no ano que vem, dá pra acreditar, eu tenho quase certeza que isso deve acontecer, porque o prefeito Eduardo Paes é um cara famosamente conhecido por trazer grandes eventos pro Rio de Janeiro. Todo mundo bateu o olho naquela loucura que foi o jogo aqui em São Paulo e falou, cara, eu preciso disso aqui. Eu quero ter isso aqui também. Quem não quer, né? E, infelizmente, e isso é uma parte um pouquinho mais triste da história, é que a gente ainda tá muito limitado ao eixo sul-sudeste, né? Então, para as coisas acontecerem de uma forma maior pra galera aí do Nordeste que nos acompanha, do Norte que nos acompanha, vai precisar de mais esforço. Então, esses esforços estão começando a acontecer agora. E talvez pra nós, quem sabe lá na frente, esse jogo não seja o jogo dos Eagles. Quem sabe, né? Então, eu acho que a gente tem que receber essa notícia com muita alegria.
é algo muito bacana pra nós. Nós estamos falando de uma franquia histórica na NFL que optou por investir tempo, dinheiro e atenção, principalmente, que é a coisa que eles mais valorizam em nós, torcedores brasileiros. Então essa conquista não é minha, não é do Renan, é nossa como um todo, é do torcedor de NFL como um todo, porque os Eagles estão vindo pro Brasil e pode ter certeza que isso vai fazer muito barulho. Mais uma vez, sabíamos de alguma coisa, Renan? Fala pra eles. Nada. A gente Nós demos foi um pulo da cadeira. Silêncio. Nós demos, eu fiquei maluco, liguei pro Renan na hora, falei, o que você tá fazendo? Ele falou, tô dirigindo. Eu falei, mano, o Eagles pegou o mercado brasileiro aqui. Ele falou, o que você tá falando? Eu expliquei pra ele, meu Deus, não é possível. E aí a gente tomou um baita susto. E, galera, se a gente vai trabalhar de perto com os Eagles ou não, a gente não sabe. De verdade, não sabemos. A gente sabe que a NFL teve muito cuidado para trazer a marca para cá. Existem muitos players envolvidos. E a gente sabe como funciona o mercado de, né, para uma marca enorme como a NFL. Tem que ter sempre muita calma, muita cautela. Mas a gente acredita também que o nosso trabalho tem sido um trabalho muito positivo, muito bem feito. E a única coisa que eu vou falar pra vocês é: a gente se colocou à disposição do que o Eagles precisar. Como sempre foi, a gente vai estar aqui. Então, rolou o jogo no ano passado. Tudo que o Eagles precisou, a gente estava aqui pra estender a mão e ajudar, sem esperar nada em troca. A gente só queria que vocês aproveitassem um pouco do que a gente aproveitou nesses anos todos, e que vocês pudessem ter essa experiência como a gente teve também. E é muito louco olhar pra trás e ver que tudo isso tá chegando nesse ponto agora. Cara, é muito louco. A gente literalmente chegou na época do Orkut, velho. O Orkut já tá enterrado faz tempo, mano. Tempo. A gente chegou aqui na época do Orkut, Renas. E olha onde a gente tá agora. A gente tá vendo o Eagles vir pro mercado brasileiro. É muito doido isso, tá doido. Se a gente for pensar, né, que assim, eu lembro muito da gente fazendo o draft do Devonta Smith, né, que a gente tava aqui, na época, a gente não tava nem fazendo podcast, o Instagram ele tinha uma outra parte da comunicação, a gente tava fazendo live, se não me engano, no Discord mesmo, né, durante o draft. Foi no Instagram, acho. Pensar, foi no Insta. Eu lembro onde eu tava. Eu tava trabalhando. Aí você falou, foi o Devonta Smith. Eu comecei a... Vamos, cara. Fiquei maluco. Eu acho que a gente fez uma transmissão, e aí já vou queimar a gente já no primeiro podcast. A gente fez uma transmissão de pré-temporada, se não me engano. A gente fez uma live que a gente transmitiu um jogo pelo Discord uma vez. E é engraçado a gente fazer assim, né? Estamos fazendo podcast, estamos fazendo em um lugar totalmente diferente, com uma visão diferente, né? E mostra muito não só, né, de novo, do que a gente fez, porque, assim, o que a gente fez é pouco perto do que vocês que estão assistindo a gente, do que seus amigos que você vai mandar esse podcast, que vão ouvir, né, fizeram também para a gente ter esse tempo, que foi esse apoio, a torcida, toda essa motivação para que a gente continuasse fazendo, para que essa comunidade crescesse ainda mais. Então, de novo, é muito legal a notícia, parece uma notícia super técnica, a gente está falando de branding, estamos falando de marketing, estou quase puxando meus livros aqui de marketing aqui de cima, porque o ponto importante é, se não fosse a torcida de vocês, a gente não teria chegado nisso, e se a gente não tivesse chegado nisso, o Eagles não teria olhado para a gente como eles olharam. Então, vocês são parte disso, muito mais importante do que a gente pode imaginar. É isso aí. Bom, com isso, acho que falamos o suficiente do assunto. Quero agradecer a você que acompanhou nosso podcast aqui. Um podcast emergencial aqui sobre a chegada do Philadelphia Eagles no mercado brasileiro de vez. Obviamente, nosso querido Antônio Oliveira estará comigo no podcast essa semana, porque a gente tem muita coisa pra falar sobre jogo, sobre campo, mas fora de campo, essa notícia é espetacular. Aliás, Renas, acabou de sair vídeo novo lá no NFL Brasil, viu? Vamos ter que ir lá ver no Instagram, viu? Um vídeo temático falando do Eagles. Vamos ter que olhar agora isso aí, viu? Mas é isso aí, galera. A gente vai falar disso, eu e o Antônio, inclusive. Amanhã a gente vai falar sobre isso, tá bom? Valeu demais, Fly Eagles Fly. Até a próxima. Tchau.